Você já se perguntou como as experiências do passado que nem lembramos podem estar por trás da ansiedade que sentimos hoje? Vem comigo que eu vou te contar. Eu sou Renata Ganami, psicanalista, e esse é o segundo de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre o tema ansiedade. Para responder essa pergunta, primeiro eu preciso te dizer que a psicanálise entende a ansiedade como uma expressão do nosso inconsciente. Mas o que é esse tal desse inconsciente? Qual que é a relação dele com a ansiedade? Bom, para responder isso também a gente tem que começar lá pelo Freud, que é o pai da psicanálise e um dos primeiros homens a falar sobre o inconsciente. Basicamente, vamos pensar na nossa mente e comparar ela com iceberg. Então a gente tem aqui ó, o nível da água e aquela parte de cima, e o iceberg que é aquela parte que a gente vê. Essa parte na nossa mente é o que a gente chama de consciência. É aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente guarda, aquilo que a gente lembra, tudo que a gente pensa, as nossas decisões, os nossos raciocínios, os nossos pensamentos, está tudo aqui na nossa consciência, é aquilo que a gente vê. E a gente acha que é só isso que existe. Mas não, o iceberg tem uma outra faceta, aquela que está embaixo d'água. Primeiro, ela está escondida. Segundo, ela é muito maior que a primeira. E essa parte escondida é o que a gente chama de inconsciente. Uma parte grande da nossa mente, onde estão guardadas ali emoções, memórias e desejos dos quais muitas vezes a gente nem tem consciência, a gente nem se lembra. Por exemplo, aquelas emoções, sensações que a gente teve na nossa mais tenra infância, aquela que a gente não lembra, mas a gente viveu. E sim, essas experiências emocionais que a gente viveu na nossa infância, quando a gente era bebê, quando a gente tinha 1 ano, 2 e que a gente não se lembra, fica sim registrada na nossa memória, lá naquela parte submersa do iceberg, no nosso inconsciente. Então a gente pode pensar o inconsciente como sendo aquela gaveta, sabe aquela gavetinha da bagunça, aquela que a gente deixa lá no fundo do armário, que a gente coloca tudo dentro dela e a gente não sabe nem o que tem, tá lá bagunçado e a gente fecha e esquece e acha que acabou? Pois é, ela está influenciando todo o nosso dia a dia, porque o que está guardado lá é importante. Ela não é uma gavetinha ali que a gente só largou. Não, tudo que está guardado ali é importante e influencia o nosso dia a dia. Vocês querem ver um exemplo? Uma criança que cresceu com pais muito exigentes. Quando ela chega na vida adulta, ela pode sentir uma necessidade constante de ser perfeita. No trabalho, por exemplo, ela fica super ansiosa antes de apresentações ou reuniões, com medo constante de não ser boa o suficiente. Mesmo que ninguém cobre essa perfeição dela, essa cobrança é dela, está enraizada no inconsciente dela. E sem perceber, influencia todas as ações, gerando um estresse e uma sensação de estar sempre insatisfeita consigo mesma. Isso também aparece nas relações familiares. Imagina agora que essa mesma pessoa tem a sua própria família. Ainda que ninguém exija a perfeição, ela sente que precisa ser o melhor pai, a melhor mãe, e cada erro, cada deslize, por menor que seja, essa pessoa sente que ela está assim cometendo a pior falha do mundo. Pensa, ela era cobrada pelos pais. Então, às vezes, antes de encontros familiares, reuniões familiares, ela pode ficar tão apavorada, com uma sensação tão grande de ansiedade, uma coisa extrema, buscando a aprovação de quem nem está cobrando nada dela. Essa ansiedade constante afeta o bem-estar dela e o bem-estar com todos os familiares ou nas relações familiares. E é uma cobrança que vem lá do passado e que ela seguiu se cobrando, repetindo essa atitude que está lá carimbada nela, vamos dizer assim, carimbada na memória dela. Vou dar outro exemplo para vocês. Uma criança que viveu alguma experiência de abandono, ela pode crescer, por exemplo, com medo de ser deixada. Quando adulta, qualquer sinal de distância do parceiro ou da parceira gera uma ansiedade tão intensa, mesmo que o relacionamento seja saudável. E esse medo inconsciente molda as suas relações, gerando comportamentos como ciúmes exagerado, busca constante por validação,
dependência emocional. E tudo isso que a gente guarda no inconsciente, a psicanálise chama de conteúdo reprimido. Para a psicanálise, essa repressão é uma forma que a nossa mente encontra de esconder sentimentos e memórias dolorosas. É como se a mente varresse para debaixo do tapete aquela sujeira, sabe, para ficar longe da vista? Mas não fica, porque o nosso inconsciente, ele arruma uma maneira qualquer de vazar e aparecer através das nossas ações, das nossas reações. Sabe aquele padrão repetitivo? Sabe aquela história de isso sempre acontece comigo? Ou não sei por que eu reagi assim, não sei por que toda vez que acontece isso eu reajo dessa maneira. É o inconsciente vazando, é alguma memória que está lá, carimbadinha no inconsciente, que está vazando. Não adiantou colocar a sujeirinha para debaixo do tapete. A sujeira apareceu. A psicanálise não busca apenas reduzir os sintomas da ansiedade. O processo psicanalítico ajuda a pessoa a entender e ressignificar essas experiências do inconsciente, trazendo para a consciência. E isso alivia a ansiedade e leva a um estado emocional mais equilibrado. E se você ou alguém que você conhece, alguém da sua família, algum amigo, estiver buscando tratamento psicoterápico, terapia, tratamento psicanalítico, seja para tratar ansiedade ou qualquer outra demanda, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu formulário. É só você preencher e me enviar. Dentro das possibilidades, a gente pode agendar um horário. Se esse conteúdo desse vídeo também foi útil para você, eu quero te convidar a seguir esse canal, porque esse é apenas o segundo vídeo e vem muito mais conteúdo de saúde emocional e psicológica por aí. E ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E claro, deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e ele pode atingir mais pessoas que precisem. E se você conhece quem precisa, sabe, identifica quem é essa pessoa, já compartilha esse conteúdo com ela. Quem sabe ela consegue buscar ajuda, quem sabe ela consegue entender um pouquinho o padrão de comportamento e melhorar os sintomas de ansiedade. No próximo vídeo eu quero conversar com vocês sobre como a psicanálise ajuda a acessar esse conteúdo reprimido para que a gente possa viver com mais leveza e mais tranquilidade. Até lá! E não se percam de vista.